Bom dia, bom dia. Thanks God every day. Sexta-feira, nosso último Thanks God dessa semana. Um assunto forte essa semana, né? Quinto dia, falando sobre liberdade. Liberdade versus escravidão. E vamos juntos aí então ler a palavra, né? Então vamos lá. Firmemo-nos, portanto. Bom dia, Cícera. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez a jugo de escravidão. Deus tem para nós uma vida de tanta liberdade, é uma vida tão diferente. Bom dia, Jairo. Bom dia. Deus tem para nós uma vida dentro da liberdade, é uma vida tão surreal tudo que Deus tem para mim e para você, que às vezes a gente nem acredita, né? Nem acredita que isso é verdade. E nós corremos o risco de não acessar tudo que Deus tem para mim, para você, por causa que é bom demais para ser verdade, né? Inclusive essa é uma frase muito conhecida, né? É bom demais para ser verdade. E aí muitos de nós vivem longe da vontade perfeita e agradável de Deus por não buscar o que Ele tem para nós, né? Não buscar essa liberdade. E nós temos falado essa semana muito sobre essa questão da liberdade. A gente faz sempre essa analogia entre a liberdade e a escravidão. Nós falamos sempre do Egito como terra de escravidão, porque foi isso que foi para o povo de Deus. Nós temos Canaã, a terra de Canaã, que é a grande promessa de Deus. Bom dia, Carol. A grande promessa de Deus, a terra que mana leite e mel, né? Essa é a promessa de Deus. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus é a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E no meio disso, entre uma coisa e outra coisa, entre o Egito, que é a escravidão, e a terra de Canaã, que é a grande promessa, nós temos um desafio no meio que liga as duas coisas, que é chamado de deserto, né? E, bom dia, João. O povo de Deus levou muito tempo no deserto, né? Foram 40 anos. Só que o que parece muito tempo de deserto, o povo de Deus tinha passado 400 anos, 10 vezes mais na escravidão do Egito. Então isso aí já dá pra gente pensar bastante, né? Por mais que pareça que o deserto demora muito mais os anos que nós passamos na escravidão. E como eu tenho falado aqui, a gente tem conversado sobre isso, na verdade, bom dia, Selma. Na verdade, Deus tem essa liberdade, Deus tem a terra de Canaã em todas as áreas diferentes da nossa vida. E o que nós temos que, bom dia, lindona, o que nós temos que olhar para a nossa vida e ter essa clareza é: qual é a área da minha vida que eu ainda não tenho essa vida plena? Qual é a área da minha vida que eu ainda não tenho a liberdade? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós temos acesso, nós temos direito a isso. Mas não quer dizer que nós temos direito, não quer dizer que nós vamos usufruir do direito. Muitas pessoas correm realmente o risco de chegar no final da vida e não acessar a liberdade naquela área específica, né? Então cabe para nós duas coisas: dentro da consciência, ser muito grato pela área que nós já temos isso, e temos essa insatisfação, na verdade que vem de Deus isso também, né? Da área que nós não temos ainda, que nós ainda vivemos na escravidão. Agora, uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é o seguinte: buscar a liberdade é um ato de muita coragem. A gente tem assistido esses dias, agora esses últimos 30 dias, alguns filmes, né, dentro de um programa de mentoria, alguns filmes que conta a história da escravidão, né, a escravidão dos negros mesmo, né, principalmente nos Estados Unidos. E ali nós assistimos, por exemplo, o filme do Martin Luther King, né, e outros filmes da mesma chamada, né, que mostra a questão da libertação, da busca da liberdade para os escravos negros ou para os remanescentes da escravidão. Bom dia, amiga. Então, os remanescentes da escravidão, que são os negros, né? E a gente vê algumas coisas bem interessantes, assim. Por exemplo, quando Martin Luther King, quando ele levanta a bandeira da liberdade, muitos negros eram contra ele. Ele sendo negro e um ativista da causa negra. Então nem todos os negros estavam assim tão dispostos a lutar por essa liberdade.
Então, na verdade, quando nós entramos nesse processo de consciência de que sim, nós estamos vivendo na escravidão em uma área e nós decidimos entrar no deserto para chegar em Canaã, para chegar em tudo que Deus tem para nós, uma coisa nós temos que ter certeza: nós não vamos ser aplaudidos. Muito pelo contrário. Então, sair da escravidão é, antes de tudo, um ato de coragem. Então, o que eu vou perguntar para mim, você pergunte para você, é: eu tenho coragem suficiente para enfrentar essa saída da escravidão para o deserto? Eu tenho coragem suficiente? Porque não se deixe enganar, é um ato de coragem. Bom dia, Vivi. É um ato de coragem deixar de ser escravo. Aí você fala: André, isso não tem nada a ver, não é bem assim, né? Todo mundo quer ser livre. Não, todo mundo quer o resultado da liberdade. Mas a maioria mesmo das pessoas preferem ficar confortável dentro da sua escravidão. Porque tem mais gente ali junto. O deserto é menos gente, né? Dentro da escravidão eu estou mais bem acompanhada. Hoje é um dia bom para falar disso, né? Porque nós temos hoje aí o sextou, né? Interessante esse negócio do sextou. Tirando as brincadeiras, às vezes até eu faço mesmo, põe nos meus stories, sextou e tudo, né? Mas tirando o lado da brincadeira, tem pessoas que realmente começam a ser felizes na sexta-feira. Então ela é feliz na sexta-feira no final do dia, no sábado, no domingo até meio-dia, no domingo à tarde ela já começa a não ser tão feliz assim, porque voltou ao normal. Então isso aí fala muito para nós de uma escravidão, de uma vida sem sentido, de uma vida de escravo, né? É interessante, não sei se vocês já viram, quem não viu, vale a pena buscar lá no YouTube, um balde de caranguejo, e um caranguejo ele tenta sair de dentro do balde. E o que todos os caranguejos vão fazer com ele? Puxa ele de volta pro balde. Então, todas as vezes que um caranguejo, que está todo mundo junto e misturado, e um caranguejo resolve sair para a liberdade, todos os outros, a comunidade, tenta trazer ele com todas as forças de volta para o lugar, entre aspas, confortável. A prisão coletiva, a escravidão coletiva. Então, quando eu penso em ser livre, eu tenho que lembrar bem disso. Eu estou indo para um caminho onde eu não vou ser tão aprovada assim. Bom dia, Lília. Então, é um ato de coragem por isso, né? Agora tem uma frase, vou falar uma frase que talvez eu te choque, né? Tem um termo, na verdade, né? Um termo que as pessoas usam muito, que é um sinal, na maioria das vezes, não sempre, na maioria das vezes, quando a gente ouve esse termo, essa frase, nós temos que acender uma luzinha e questionar. Quando alguém fala assim com a gente, né? Nossa, você é uma guerreira. Você é um guerreiro. O que será que significa essa frase, né? É bom a gente parar para pensar. Em muitos casos, ou talvez na maioria das vezes, quando você escuta essa frase, acende uma luz, porque você está dentro do Egito. Você está na escravidão. Quando dizem que você é uma guerreira ou um guerreiro, na maioria das vezes é porque você está dentro da escravidão e as pessoas estão te admirando por aguentar a escravidão. Aí você fala: não, André, não é assim não, é lógico que é. Presta atenção, eu vou dar um exemplo de um relacionamento abusivo. Então você tá ali, uma pessoa, né, tá ali num relacionamento abusivo, é humilhado, é massacrado, tá num relacionamento abusivo. Só quem sabe, quem vive ou quem já viveu, que sabe o que é um relacionamento abusivo. Eu já vivi, eu sei como é que é, né? E aí então você tá ali, você foi humilhado mais uma vez, ou você foi traída mais uma vez, ou você foi humilhando, sei lá, qualquer coisa aconteceu de novo, mais uma vez, e isso na frente de algumas pessoas, alguns amigos, algumas amigas viram a humilhação que você passou. E aí a amiga vai e vira pra outra e fala: nossa, amiga, você é uma guerreira. Essa frase deveria ser suficiente pra você fazer igual um sapo e pular de fora da água que tá esquentando ali e vai te cozinhar, né? Então as pessoas não admiram quem vai pro deserto. Não admiram. Vou dar outro exemplo que você vai ver que eu tenho razão nesse raciocínio. Assim, a pessoa tem 30 quilos para poder perder, é uma pessoa que tá com obesidade, tá? Aí ela acordou, ela tava na escravidão, escravo da comida, escravo do sedentarismo, escravo dos maus hábitos, escravo da bebida, escravo de qualquer coisa que está mantendo ela como obesa. Aí ela acordou
ouviu aqui as nossas lives, né, e falou, opa, preciso sair dessa escravidão, eu vou sair da escravidão. Aí ela entra no deserto. O que é o deserto? A dieta que dói, a atividade física que não é agradável, e ela começa a falar não para os refrigerantes, e começa a questão da bebida, e vai, e ela tá ali lutando, ela tá dentro do deserto dela, e aí ela já perdeu 10 quilos. E aí as amigas, as pessoas, o que estavam juntas com ela no Egito, na mesma escravidão, olha para aquela pessoa e fala, nossa, já perdeu 10 quilos, já perdeu 15 quilos. O que que essas pessoas fazem? O que que as pessoas que estavam com ela na escravidão, essa pessoa que está com obesidade, vai olhar para ela e falar, nossa amiga, te admiro demais. Ó, se você já perdeu 15, você é capaz de perder mais 15 e você vai ser magra e saudável. Lógico que não. Claro que não. As pessoas quando começam a falar, uau, parabéns, você vai longe, é só enganação. Aí depois começa a perder 10 quilos, 15 quilos, logo as pessoas que estão próximas falam, tá ficando magra demais. Cuidado, quando é mulher ainda fala assim, tá perdendo a bunda e a perna. Pra ir mais firme ali dentro do que faz o quê? Que faz esse ser humano voltar para a escravidão. Por isso que a palavra de Deus, Gálatas 5:1 fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você está lutando contra a obesidade, você entrou no deserto para lutar contra isso, perca 10, perca 15, perca 20, perca tudo o que não é seu, que é ainda um restante ainda do tempo da escravidão. Mas fique bem atento, né? Continua a palavra. Não se deixe levar novamente a jugo de escravidão. Para que Paulo falou isso, né? Se nós somos livres em Cristo, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não seria um ponto muito bem colocado ali e encerra o assunto? Não, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nos conhece muito mais do que nós mesmos, já sabia que nós, ao entrarmos no deserto, nós temos grande chance de desistir e voltar para o Egito. Muitas pessoas pensam que o deserto mata. Nossa, eu vou morrer no deserto. Não, o deserto não mata. O risco do deserto não é morrer. O risco do deserto é desistir. E a maior força que faz nós voltarmos para o jugo de escravidão é a falta da aprovação. Porque quando nós estávamos no Egito, todo mundo nos aprovava. Nem que fosse da boca para fora. Porque está todo mundo junto e misturado. Quando eu vou para o deserto, eu fico diferente das pessoas que eu sempre convivi. Imagina a situação, ainda falando de obesidade. Vamos imaginar que vocês sejam 4 irmãos ou 5 irmãos, todos obesos, inclusive você. E aí você vira o magro da família. Será que isso vai ser bom? Não, a liberdade é um ato de coragem. A liberdade é uma coragem de ser diferente, em ser tudo o que Deus fez você para ser. A liberdade é um ato de coragem, é de ser diferente. Porque a massa, a maioria, não é livre. Segundo o livro É Mais Esperto que o Diabo, ele fala que é 98%. Não sei, não parei para medir se é 98%, mas olhando rapidamente a gente percebe que é um número bem grande mesmo. A maioria das pessoas estão escravas, e se eu estou escrava naquela área junto, eu estou acompanhado de uma maioria esmagadora. E quando eu vou para o deserto, essa maioria não me aplaude. Não reforça em mim o meu ego. Então uma coisa que eu tenho que rever dentro de mim é qual o nível que eu estou tendo de necessidade de aprovação. Porque se eu vou para o deserto com necessidade de aprovação, o mais provável é que eu desista no meio da caminhada para ser aprovado de novo por aquelas pessoas ou aquela pessoa que estava comigo no deserto. Ficar diferente, avançar, ser tudo o que Deus deixou para a gente ser, não é uma coisa que traz hora nenhuma elogio. Aliás, hora nenhuma não, corrijo. No início sim, no início você vai receber algum elogio, mas acaba muito rápido esse elogio. E logo vem as críticas, porque você começa a ficar diferente. Então ser diferente é ser livre, mas ser livre não traz, na maioria das vezes, elogio para nós. Então a pergunta que fica para nós é, eu tenho coragem suficiente para ser tudo o que Deus me fez para ser? Isso aí em todas as áreas, né? Então terminando a semana, nós falamos tanto sobre liberdade essa semana,
falando de Egito, de escravidão, e falando do que Deus tem para nós, que é a terra de Canaã, mas não esquecendo que no meio disso aí tem um deserto, que não é fácil, né? Mas nós lembramos, né, que no deserto nós temos algumas coisas que fazem toda a diferença, que é a coluna de fogo durante a noite, para a gente não morrer de frio, a coluna de nuvem para não deixar o sol queimar a nossa pele, para a gente não sofrer mais do que o necessário. E nós temos todos os dias o maná. O maná é essa renovação que acontece toda manhã. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Quando nós estamos no deserto, nós cansamos durante o dia, repousamos à noite, e de manhã as nossas forças são renovadas através da misericórdia do Senhor. Por que Deus faz isso? Só porque Ele é bom? Poderia ser uma boa resposta. Deus é bom e Ele faz isso por amor. Mas é mais do que isso. Porque Ele me criou e te criou para um projeto específico. Ele me criou e te criou para uma vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa é a verdade sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando eu estou aqui longe da vontade perfeita de Deus, Deus tem interesse pessoal, porque é o projeto dele, foi ele que fez o desenho, né? Então o projeto dele é que eu chegue aqui na vontade dele, boa, perfeita e agradável, a vida em plenitude. Então por isso que ele nos protege no deserto. E ele ainda alerta: não se deixe novamente, não pense em voltar para o jugo de escravidão. Começou um processo de emagrecimento, vai até a última grama. Começou o trabalho de uma mudança de profissão, uma mudança de vida na área financeira, vá até o último centavo que Deus trouxe, deixou para você, deixou para mim e para você. Se você virou as costas com um relacionamento abusivo, vá até o final, porque Deus vai honrar a sua vida te dando a pessoa que Ele projetou, não a pessoa específica, mas o modelo de relacionamento que Ele projetou para mim e para você. Em qualquer outra área da vida. Se você está escravo numa área e você acordou, a consciência veio, vai diante do trono, vai diante de Deus e pede a Ele essa sabedoria e essa força para enfrentar o deserto, sabendo que deserto é lugar de críticas e que as pessoas não vão me aprovar. Por isso que a aprovação tem que vir de quem fez o desenho original. A minha aprovação vem de Deus, a minha certeza vem de Deus, a minha força vem de Deus, e eu sigo no deserto até alcançar a terra prometida, até ser tudo aquilo que eu nasci para ser. Essa é no final da nossa reflexão essa semana, liberdade versus escravidão. Deus abençoe sua vida, Deus te dê sabedoria, Deus te dê certeza de que no deserto nunca falta nem a coluna de fogo, nem a coluna de nuvem e nem o maná. E as misericórdias do Senhor se renovam na minha vida e na sua todos os dias, de maneira muito especial, quando nós estamos vivendo o tempo de deserto. Até segunda-feira, se Deus quiser, e até lá vamos conversar com Deus e buscar essa consciência. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.